Bom, o quarto e último exemplo, né, são os tipos de perguntas reflexivas, que são perguntas, né, que têm como objetivo facilitar a mudança das pessoas da família ou do casal, e, na verdade, dar um certo incentivo para que eles percebam quais os recursos que eles têm e quais as alternativas de solução ou de condução de uma determinada questão que eles podem ter, diferente do que eles já vêm fazendo, né? Então, de certa forma, ainda tem ainda parte do nosso conhecimento, né, a avaliação daquela questão, mas a gente está numa situação muito mais de guia técnico, nesse sentido de que a gente quer uma mudança e a gente tenta favorecer com que isso aconteça, mas qual vai ser a mudança, né? Para que lado isso vai, na verdade, realmente não faz parte dos objetivos das perguntas que a gente utiliza. Sim. E as perguntas reflexivas, elas também têm que ter essa perspectiva de uma causalidade não linear, de uma causalidade circular, né? Para a gente não cair na culpabilização de nada e nem uma resolução Uhum, muito simples, assim. Mas sim. vamos pegar aqui um exemplo de um adolescente, por exemplo, que esteja fazendo alguma coisa que não é aprovada esteja tendo algum comportamento que não é aprovado para a família. Uma pergunta que a gente pode fazer é: quais qualidades de caráter o seu filho deve possuir para ter sido capaz de conseguir isso? E aí a gente traz para a família uma reflexão a respeito até de como que eles conduziram esse Uhum. processo, né? Exato, a gente pode, na verdade, realmente utilizar esse tipo de pergunta reflexiva para ampliar e incluir também outras pessoas, né, na resposta, assim, nessa construção da Na resposta. Então, reflexão, né? a gente pode perguntar, por exemplo, o que ela acha que aconteceria se compartilhasse com a sogra essa queixa ou essa preocupação, assim, né? A sogra não necessariamente vai estar lá, então não é simplesmente uma forma de circular ou de fazer a sogra pensar sobre isso, ouvir a resposta sobre isso, mas também dela mesma se questionar, né? Então a gente traz aí uma possibilidade diferente do que está sendo conduzido, e às vezes a gente só fala mesmo, assim, né? E quais alternativas outras vocês têm, né? Assim, realmente para Uhum. ampliar e promover esse desconforto. E às vezes esse desconforto é real, né? Porque na verdade pode ser que a gente abra muitos caminhos alternativos, e muitas vezes as pessoas vêm para a terapia buscando resposta da gente, inclusive, né? Eu acho que às vezes as perguntas reflexivas trazem essa sensação de angústia, porque a pessoa sai com mais dúvida do que quando entrou, mas a gente entende que esse é um caminho para as respostas mesmo, né? Sim, porque aqui a nossa ideia não é ser tão diretiva assim com essas perguntas, né? E ficar questionando muito, mas é literalmente promover essa reflexão deles, né? Então, até pensar, por exemplo, projetar para o futuro, assim, como é que vocês acham, agora que vocês entenderam tudo isso da relação de vocês, como que vocês pensam que esse aspecto vai impactar na relação de vocês no futuro, né? Então, assim, ela não é só para o agora também, ela também serve para a gente imaginar aí um futuro. Então, é justamente para trazer e ampliar um pouco mais a consciência da família, do casal. Agora, claro, a gente tem que ter muito cuidado, né, também nessas perguntas, porque a gente precisa entender, enquanto terapeuta, os efeitos Uhum. da gente mesmo no uso daquelas perguntas, né? Em que pegou em mim para eu tomar a decisão de fazer essa pergunta, né? Então também tem que ter esse processo reflexivo do próprio terapeuta. Que muitas vezes tem a ver com essa história, né, da gente também fazer parte de uma sociedade que costuma direcionar algumas coisas, e a gente tentar também buscar alternativas de até nas nossas relações pessoais, enquanto pessoas mesmo, assim, né, fora desse papel profissional, buscar usar essas perguntas reflexivas, né? Principalmente eu estou pensando assim, com crianças, muitas vezes a gente faz coisas muito lineares, né? Você está triste, né? Você está chateado porque ele falou isso, né? E são coisas bem diretivas, né? Na verdade, é difícil às vezes para a gente, também enquanto adulto, fazer perguntas reflexivas, porque às vezes não há uma resposta linear, né? Então não atende. E acho que, por fim, é um recado importante também a gente prestar atenção na forma como a gente está fazendo essas perguntas e não só no tipo e no conteúdo delas, ou seja, o tom que a gente faz, que a gente usa, a frequência que a gente usa cada um desses chips, porque a gente não está aqui dizendo que uma ou outra é melhor,